Boa tarde, a todos. Muito bem-vindos a este webinar organizado aqui pela Wavecom e pela Airbus com o tema das comunicações críticas, nomeadamente com a aplicação Agnet, para aplicações de comunicações críticas, business critical e mission critical. Temos aqui um evento que pretende ser muito objetivo e pretende dar aos participantes a visão do que é esta ferramenta Agnet neste cenário das comunicações colaborativas em ambiente crítico, como aqui já referi. Temos então como participantes, eu próprio, eu tenho um papel como co-CEO da Wavecom, o Simão Rocha, que é o Business Development Manager da Airbus, nomeadamente para o mercado português, tendo na realidade a sua atuação, abrangência para outros territórios, e o Carlos Sanchez, que é um engenheiro, business analyst e arquiteto de soluções de comunicações críticas da Airbus. Teremos então uma agenda com uma breve apresentação das duas empresas, nomeadamente a área também da Secure Land Communications da Airbus, a plataforma Agnet 500 e aquilo que é mais importante, 3 cenários reais de utilização, 3 use cases de utilização real desta aplicação e podemos falar um bocadinho sobre os modelos de exploração. O que é que nós temos hoje em dia do ponto de vista de comunicações críticas? Temos as organizações hoje em dia dependem de redes privadas baseadas em tecnologias PMR, sejam elas analógicas ou em frequências UHF ou VHF, ou digitais. Cada vez mais organizações também utilizam tecnologias DMR, por exemplo. Temos algumas organizações a utilizarem Tetra. Existe uma rede Tetra nacional, como vocês conhecem, a rede Ciresp, à qual podem aceder devidamente credenciados dispositivos que são geridos por essa rede. No cenário atual existem outras abordagens e uma delas é justamente a possibilidade de utilizar soluções de comunicações privadas over the top, ou seja, sobre redes IP, como é o caso da aplicação que nós vamos aqui apresentar. As comunicações críticas seguras e fiáveis são de crucial importância para a coordenação e gestão eficaz, eficiente de operações e episódios de segurança, tais como situações de catástrofe, etc., em contexto de território municipal ou até mais abrangente, como é o intermunicipal e mesmo nacional. E nós iremos olhar para a utilização do Agnet neste tipo de contextos. Estes contextos podem ser contextos de proteção civil, forças de segurança tais como polícias municipais, bombeiros, sapadores, bombeiros quer profissionais, quer voluntários, e tal como já vos referi, com diversos níveis de abrangência territorial, geográfica. A Wavecom, qual é o papel da Wavecom aqui? A Wavecom é uma empresa que já tem 22 anos de atividade e que tem ao longo da sua história efetuado uma série de projetos, nomeadamente de comunicações críticas, em diversos cenários. Apresenta-se no mercado como um provedor de soluções de conectividade com diversos tipos de tecnologias, desde a rede privada, IP, passando por utilizando vários tipos de tecnologias, como fibra, como tecnologias de micro-ondas, mas também muitas tecnologias rádio em frequências mais baixas, e nomeadamente Wi-Fi, tecnologias para IoT, conectividade IoT, nomeadamente com protocolo LoRaWAN,
soluções de segurança das comunicações e aquilo que é o core deste webinar, as comunicações críticas com tecnologias como LTE, DMR, PMR, Tetra e este tipo de aplicação over the top como é o Agnet. Estes são os vários cenários de atuação da Wavecom, alguns deles, e muito rapidamente passaria a palavra para o Simão Rocha para apresentar a Airbus e de seguida, imediatamente, para a apresentação da plataforma Agnet 500. Boa tarde a todos e obrigado, Mário, pela introdução e também pela introdução que gentilmente teve o cuidado de fazer relativamente a mim. O meu nome é Simão Rocha, como o Mário referiu, eu sou o Business Development Manager da Airbus SLC, com responsabilidade para o mercado português. E eu gostaria de começar primeiro por dar uma ideia do que é a Airbus em termos de comunicações. Normalmente a marca está relacionada e é facilmente relacionada com o mercado da aviação civil, mas a Airbus é muito mais do que isso. Nós, na nossa empresa, no nosso grupo, temos 3 divisões principais, que serão a Commercial, que é responsável pela parte da aviação comercial, a divisão Helicopters, que é responsável por todo o tipo de helicópteros dentro do nosso grupo, e depois uma parte que é Defense and Space. E esta Defense and Space inclui diversas áreas de negócio, sempre relacionadas, obviamente, com defesa e com espaço, sendo que uma dessas áreas principais, um dos nossos grupos principais é a Connected Intelligence, que é constituída por diversas equipas, diversas unidades de negócio, que são em grande parte complementares. Portanto, nós o que desenvolvemos? Tentamos desenvolver inteligência, tentamos desenvolver informação e entregar a informação com valor aos utilizadores. Dentro da Connected Intelligence temos várias unidades que se complementam, e posso dar os exemplos, por exemplo, da Secure Communications, que foca mais na comunicação satelitária, Intelligence, Cibersegurança, Security Solutions, que tem mais a ver com o controle de perímetros e fronteiras, desenvolvimento de novas aplicações, a Future Applications, e depois nós, a SLC, Secure Land Communications, em que desenvolvemos soluções de comunicação terrestre. Muito especificamente, o que é que nós fazemos na Secure Land Communications? Nós tentamos e desenvolvemos soluções para comunicação crítica, tanto ao nível mission critical, portanto, missão crítica, salvar vidas, como business critical. Business critical será operar atividades, operar negócios e atividades. E tentamos focar sempre no tecnologia standard, Tetra, Tetrapol ou 3GPP, que é o standard para 4G, 5G. Atualmente temos uma dimensão na SLC já bastante relevante, temos uma presença em 17 países, com 1.150 funcionários, mais ainda. Mas mais do que isso, mais importante, estamos presentes em 74 países e temos servimos 2 milhões de utilizadores em 74 países e temos mais de 300 redes a funcionar, sendo que 19 delas são redes nacionais. Para demonstrar melhor, posso partilhar um pouco este mapa da nossa presença na Europa e Médio Oriente, em que a mancha azul mostra quais são as nossas redes nacionais rádio e as outras manchas são de outros fabricantes ou redes que ainda não existem, ainda não estão definidas. Nós aqui falamos um pouco de rádio e hoje o que vou falar é um pouco da migração do mundo rádio para o mundo digital, para o mundo IT, porque essa é a tendência do mercado. E neste sentido eu apresento aqui a plataforma Tactilon Agnet, que é uma nossa plataforma de Mission Critical e Business Critical, que, digamos, vai substituir passo a passo nos nossos mercados as tradicionais redes de rádio. E isso é uma tendência que já se está a verificar tanto na Europa, como na Ásia, como no Médio Oriente, também nos Estados Unidos, e que está a entrar atualmente no nosso mercado. O que é a plataforma Agnet 500? Nós estamos habituados a utilizar nas nossas operações, na nossa comunicação do dia-a-dia, os rádios tradicionais. A plataforma Agnet 500 traz o mundo rádio para os vossos equipamentos smartphones e para outros equipamentos profissionais que funcionam sobre redes 4G, 5G, Wi-Fi, mas que também integram com o passado, integram com os rádios tradicionais, oferecem essa possibilidade de integração.
Esta é uma plataforma que vai correr em qualquer equipamento, qualquer smartphone, que vos vai fornecer os tradicionais serviços de voz. São serviços que existem hoje nos rádios, mas também em plataformas abertas, como chamadas em full duplex diretas, mas no nosso caso também chamadas tipo PTT, chamadas de rádio, e muitas outras funcionalidades, como por exemplo chamadas de grupo, gestão de chamadas em espera, gestão de chamadas prioritárias ou definição inteligente de grupos. Nós vamos chegar um pouco mais ao detalhe destas funcionalidades. Oferece também toda a possibilidade de uso e partilha de mensagens, okay? Na mesma aplicação, usando a mesma aplicação, podemos partilhar mensagens de texto, fotos, vídeos, ter controlo do estado das mensagens, fazer reencaminhamentos, gravações e, inclusivamente, integrar as mensagens com determinados grupos de contactos e com mapas. Do mesmo modo, e aqui já passando para um passo seguinte em termos de integração, o Tachylon Agnet fornece a possibilidade de integrar vídeo, tanto vídeo de chamadas, a normal videochamada que nós fazemos um para o outro numa plataforma corrente, mas também fazer a integração de vídeos de câmaras fixas, de vídeos de smart cams e fazer uma partilha inteligente destes vídeos. Para isso, obviamente, obriga à utilização de um despacho, um posto de despacho em que vai poder fazer a gestão de vídeos e a fazer a partilha de vídeos com diferentes utilizadores. Esta partilha de vídeos torna-se muito mais interessante se for integrada com a funcionalidade de mapas. Quando temos uma equipa com N elementos, a capacidade de utilizar mapas e a capacidade de dar uso aos mapas, criando pontos de interesse e sabendo onde estão cada um dos utilizadores, vai dar poder em termos de gestão, de organização das equipas. E esta funcionalidade também está disponível e está presente na nossa plataforma. Esta utilização dos mapas permite fazer a gestão não só dos smartphones da plataforma Agnet, mas em determinadas circunstâncias. Também permite saber qual a localização de rádios tradicionais, dentro de determinados parâmetros, e fazer a sua gestão numa única plataforma. Finalmente, inclui toda uma opção, um grupo de opções de segurança e de assistência, por exemplo, com controle de homem morto, chamadas de emergência, alertas, trabalhador isolado. O trabalhador isolado, dentro de determinados parâmetros, vai permitir o envio de alarmes para o grupo, não só para o centro de despacho, mas para outros colegas que estejam a cooperar com quem tem uma situação de emergência. Finalmente, e já que temos sempre focado no despacho, a nossa plataforma oferece um posto de despacho bastante inteligente, bastante completo, que permite gerir todos os utilizadores, todos os grupos, mas que além de tudo isso será um posto web, ou seja, é um posto móvel, não está fixo num determinado local. Se for preciso um responsável pelo despacho, pelo controle das operações, se deslocar com o seu tablet e fazer o despacho das chamadas em qualquer local do mundo, isso está disponível e é simples de fazer na nossa solução. Uma última nota também, relativamente à privacidade e à confidencialidade dos dados. Nós aqui não partilhamos dados pessoais. Os dados podem ser guardados ou na nossa cloud, portanto externa à vossa organização, mas também podem ser guardados na vossa própria organização, mantendo uma máxima confidencialidade da vossa informação, que é valor. Mas também, e finalmente, obviamente, gerimos de acordo com o RGPD, mas isso é o básico dos básicos, obviamente que seguimos todas as regras que são necessárias. Eu falei há pouco dos terminais. Os terminais podem ser o vosso smartphone, pode ser um iPhone, pode ser um Samsung, um equipamento Android, qualquer um, mas também podem ser terminais mais robustos, terminais mais resistentes a impacto, terminais resistentes à água, ou até mesmo o nosso terminal Airbus da ABAT, que trabalha em simultâneo na rede Tetra, em qualquer rede Tetra portuguesa, inclusivamente na rede Ciresp, trabalharia na rede Ciresp, e trabalha em simultâneo com a nossa plataforma Agnet, imaginem, numa rede privada vossa, Agnet. Para demonstrar um pouco mais, e eu espero não estar a ser rápido demais, mas também temos aqui a questão das perguntas. Se houver aqui alguma dúvida, eu estou a tentar seguir os tempos, se houver alguma dúvida, sintam-se à vontade para colocar as questões, que eu estarei aqui e estarei disponível para vos responder. Em relação aos casos de uso, eu começo com 2 casos muito específicos
que estão atualmente em utilização na Europa. Um caso de corporações de bombeiros. No caso, são os bombeiros de Ghent, na Bélgica. 12 corporações de bombeiros vão migrar para a plataforma Agnet. A primeira, e que já está migrada, são os bombeiros de Ghent. E o que é que eles usam na plataforma Agnet? Por um lado, tem muito maior flexibilidade em termos de cobertura, deixaram de estar presos à sua rede privada municipal e agora podem comunicar através de banda larga num ambiente seguro, usando comunicação Wi-Fi ou 4G, 5G. Deixaram de estar presos à voz e à mensagem. Tem vídeo, tem streaming, tem imagens, tem informação de sensores corporais disponíveis e em tempo real, mas mantêm todas as funcionalidades, como por exemplo as funcionalidades de emergência que tinham com os seus rádios. As chamadas de emergência estão lá, o botão de emergência está lá, o man down está lá. Conseguem maximizar o uso das suas comunicações, otimizar os seus recursos humanos através destas funcionalidades. Um segundo caso de uso que penso que será interessante. São aqui dos nossos vizinhos de Espanha. O Carlos está aqui connosco, é uma das pessoas mais ligadas a este projeto. É um sistema integrado de videovigilância que é utilizado por uma empresa de segurança privada, no caso, para garantir a segurança em áreas públicas e em áreas comerciais. Isto basicamente como é que funciona? Os utilizadores, cada um tem o seu terminal, pode ser um terminal robusto, pode ser um smartphone simples. Existem câmaras espalhadas pelo local e quando é detectada uma situação extraordinária, uma situação que está errada, é através do centro de despacho. Não é necessário que o segurança, que o responsável pela segurança esteja a monitorizar constantemente o que se passa, mas o centro de despacho, sim, envia alarmes e pode, inclusivamente, criar equipas de resposta a eventos que obriguem a tal. Esta integração da solução de videovigilância e o controlo e a autonomia que o centro de despacho tem para criar equipas e estabelecer respostas é de um valor praticamente incalculável, porque dá uma flexibilidade e uma segurança no uso destas soluções bastante interessante, que eu penso que também se adapta muito aos vossos desafios. Íamos tomar agora a oportunidade para tentar apresentar alguns cenários, especificamente 3 cenários. O meu colega Carlos Sanches vai ser o responsável pela apresentação dos cenários e eu vou apenas fazer uma pequena introdução a cada cenário. O primeiro cenário, vamos partir do princípio que vamos pensar num município, um ambiente quase fechado, em que temos utilizadores com a plataforma Agnet. E o que é que nós vamos querer demonstrar aqui? Como é que, simplesmente, com um smartphone ou com um terminal dedicado, conseguem criar grupos de comunicação, efetuar chamadas full duplex ou PTT e integrar vídeos, localização, dentro de um cenário em que existe uma equipa bem definida e que não, digamos, não é dinâmica. É uma equipa definida que vai usar os recursos disponíveis. Carlos, posso pedir que tomes aqui um bocadinho a dianteira e que faças esta apresentação? Sí, moito obrigado. Boa tarde. Mis disculpas, eu non podo falar en portugués. Hablaré en español muy despacio. Entonces, vamos a desarrollar este primer escenario. Voy a compartir mi pantalla. Lo que tenemos es la visión del puesto de despacho en el lado izquierdo y un utilizador de campo en el lado derecho. En la configuración que tengo aquí, tengo 2 utilizadores, lo que pasa es que en este escenario solo vamos a ver uno de ellos. Entonces empezamos el escenario con los grupos operacionales. Aquí vemos los grupos operacionales que, como ha comentado Simao, son grupos estáticos, son grupos en los que yo puedo hablar en cualquier momento. Si yo hago PTT, hola, tengo la capacidad de hacer PTT como si fuesen grupos radio. Igualmente en el despacho. Hola desde el despacho. Hay un poco de eco, mis disculpas. Siempre vamos a poder intercambiar las comunicaciones. Y vamos a empezar el escenario. Nosotros tenemos la posibilidad de integrar en el despacho cámaras de circuito cerrado de televisión. Entonces, vemos
En la pantalla vemos un incidente y necesitamos saber quiénes son los usuarios que están cerca de ese incidente. Para ello puedo ir a la geolocalización, puedo localizar los usuarios y puedo tener aquí los usuarios localizados. En este punto, lo que puedo hacer es establecer un punto de interés. Por ejemplo, accidente. Y enviar este punto de interés a mi grupo de coordinación. Incidente 1, mientras yo sigo visualizando el vídeo. En ese punto, en ese momento, el incidente va a llegar a mis utilizadores, que podrán ver la localización de ese incidente, así como su propia localización. Y en ese momento, lo que voy a pedir es a otro usuario que envíe un mensaje en el cual entregue el vídeo streaming, lo voy a hacer aquí, entregue el vídeo streaming a mi grupo de coordinación. Va a ser entregado tanto al puesto de despacho, que podrá ver los dos vídeo streamings al mismo tiempo, y podrá coordinar la misión. El hecho de estar enviando un vídeo streaming no significa que no podamos hablar, porque podemos decir usuario 1 apuntar a la derecha. Y el usuario 1 puede apuntar a la derecha mientras sigue viendo la localización del incidente. Con esto mejoramos la eficiencia operativa y la respuesta a incidentes mediante grupos estáticos. Voy a dejar de compartir para el final del escenario número 1. Simão? Obrigado, Carlos. Obrigado. Portanto, aqui seria uma ideia de um tipo de uso tradicional dentro de uma organização, dentro do município, dentro de uma determinada área, de uma determinada equipa. Obviamente que falamos aqui com acidentes, podem ser tarefas do dia a dia. Se existe uma tarefa, por exemplo, no caso dos municípios, temos aqui bastantes representantes. Imaginamos uma divisão de obras em que tem uma determinada obra, precisa de deslocar uma equipa para um determinado local. Isto pode ser feito, inclusivamente, planeado com antecipação. Voltando um pouco à nossa apresentação e passando agora para o cenário 2, eu aqui damos aqui um passo em frente. O que é que pensamos neste caso para nos demonstrar a utilização? Muitas vezes a cobertura de rede e a integração de diferentes grupos cria desafios. E nós aqui o que é que pensamos? Criar um cenário em que existem 2 municípios e uma organização externa que estão a gerir um evento. No caso, criamos um evento desportivo. Normalmente, é complexo criar grupos de conversação para eventos intermunicípios ou entre diferentes organizações, entre diferentes regiões. Estando as diferentes organizações dentro da mesma plataforma Agnet e existindo um nível de topo que pode gerir a integração dos diferentes grupos, nós aqui gostaríamos de demonstrar a possibilidade de criar grupos temporários, respondendo a eventos, ou respondendo a acidentes, ou respondendo a situações específicas, que permitem gerir chamadas PTT tradicionais, integrar novamente com os mapas, criar tarefas, enviar tarefas para diferentes utilizadores e criar grupos partilhados, grupos em que pessoas de diferentes organizações podem partilhar informação dentro de uma perspectiva temporária. Nesse sentido, passamos agora para uma segunda demonstração do meu colega Carlos, em que vai apresentar este tipo de solução. Carlos, passo para ti outra vez. Estás em mute. Muchas gracias, Simão. Gracias. Para esta segunda presentación, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar
la interfaz de despacho táctico. Este despacho táctico que voy a compartir ahora mismo con la audiencia. Este despacho táctico tiene un look and feel muy parecido al despacho de comunicaciones que tengo aquí, donde yo tengo todos mis grupos, pero en el caso del despacho táctico lo que me va a permitir es crear grupos de coordinación de forma muy rápida. Este despacho puede ser usado en un navegador, incluso desde una tablet en campo, y lo que voy a hacer es que voy a demostrar primero que los terminales ahora mismo no tienen ningún grupo en común. Voy a cerrar esta ventana y vamos a mostrar los dos terminales. Aquí tengo el terminal número 1 donde tengo el grupo de coordinación 1 y aquí el grupo de coordinación 2. Estos terminales no tienen ningún grupo en común. El grupo Portugal no puede ser usado y voy a enseñar cómo desde el despacho de coordinación táctica podemos crear de forma muy rápida un nuevo grupo y no lo voy a usar, no voy a crear el grupo añadiendo los usuarios de forma individual. Lo que voy a hacer es 1, 2, 3, grupo creado. No le he dado nombre, disculpas. Por municipio. El grupo está creado. Me voy de este despacho, me voy a mis terminales y acabo de recibir en muy pocos segundos el grupo de coordinación municipal en mis terminales. Voy a entrar en el terminal número 1 y ahora voy a entrar en el terminal número 2. Y ya tengo el grupo de coordinación municipal. ¿Para qué? Pues para hacer una coordinación entre municipios que en principio no estaban conectados. Si en este contexto necesito una emergencia o necesito responder a una emergencia, yo siempre voy a tener este botón de SOS que siempre voy a poder pulsar y aquí puedo decidir si lanzar una llamada y atención porque ahora la interfaz se va a poner en rojo. Disculpas porque es una comunicación de emergencia en el cual yo puedo establecer una comunicación de alta prioridad en la que además de coordinar estos grupos puedo enlazarlos en una sola comunicación de emergencia. Si vemos la interfaz de los grupos, pues veremos aquí 1, 2, 3, tengo una emergencia. Además, esa emergencia ha sido reflejada en mi cartografía mediante indicación roja. Y con esto terminamos el escenario de coordinación intermunicipal. Gracias, Simón. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Portanto, aqui a ideia seria um pouco mostrar a flexibilidade e a facilidade, ao contrário do que se passa hoje no mundo rádio, a facilidade com que diferentes utilizadores de diferentes, digamos, grupos dentro de uma mesma plataforma conseguem com que facilidade eles conseguem interagir e nós conseguimos controlar o alcance da sua interação. Isso é bastante importante porque vos permite em minutos criar grupos que até hoje não existiam. Isso dá-vos dá-vos um valor em termos de comunicação, em termos de inteligência, em termos de utilização inteligente dos vossos recursos. Finalmente, eu comecei há pouco por falar da cobertura de rede. A plataforma Agnet traz também, ela traz, digamos, um multiverso de aplicações. Mas todas estas aplicações, voz, mensagem, vídeo, aplicações desenvolvidas especificamente para a plataforma, só têm sentido se elas forem passíveis de ser bem utilizadas. E para isso, muitas vezes é fundamental criar uma integração, não só dentro do modo de ligar os utilizadores, mas também com soluções que já estão em uso. E neste cenário, o que é que nós criamos? Nós criamos um cenário de integração com as redes de acesso rádio, portanto, as redes tradicionais PMR, digitais, e de que modo uma ligação através de múltiplas tecnologias, inclusivamente Wi-Fi,
vos permitem continuar a comunicar em qualquer situação. E imaginemos uma situação muito básica, nada de excepcional, embora isto pudesse ser excepcional, pudéssemos criar situações excepcionais, em que temos dentro da vossa organização utilizadores com rádios digitais, portanto é o que nós identificamos aqui nesta imagem como o PTT, utilizadores com smartphones Agnet, em que um pode comunicar com o outro, mas depois temos, hoje, num local completamente fora da nossa rede 4G, por exemplo, em Espanha, ou num local sem cobertura, mas apenas com cobertura Wi-Fi, um gestor ou um responsável de topo da organização, em que está também com o seu smartphone e não tendo acesso à rede tradicional, 4G ou PTT, consegue, em situações de emergência ou situações mesmo normais, situações operacionais, comunicar com as suas equipas que estão em Portugal. Acabam um pouco as fronteiras em termos de utilização e de limitações de comunicação entre diferentes tecnologias e diferentes localizações. O meu colega Carlos, o que vai demonstrar neste caso será uma pequena integração entre as duas soluções, a solução rádio e a solução 4G. Carlos, é a última. Obrigado, Simao. En este caso no voy a compartir pantalla, sino que vais a ver mi cara porque no puedo compartir la pantalla de un terminal PMR. Este terminal no tiene la capacidad de compartir la pantalla, entonces todo lo voy a hacer con la cámara. En este caso, esta plataforma está conectada a través de pasarelas a una red radio y podemos linkar, podemos hacer ligaciones entre los diferentes grupos, entre la red de banda ancha y la red PMR. Entonces, la mejor manera de demostrarlo es hacer una prueba. Aquí tengo un terminal Agnet y aquí tengo un terminal radio. Entonces, cuando pulso el PTT del terminal Agnet, lo que vemos es que se ilumina el terminal PMR. Hay un poco de retraso porque las pasarelas siempre introducen un poco de retraso. Es un retraso que es normal debido a la tecnología. Y en el sentido contrario también. Yo puedo hacer PTT sobre la tecnología PMR y tendría la comunicación en el canal Agnet. Todo esto se consigue haciendo ligaciones entre las dos redes. Es un despliegue muy, muy sencillo y nos permite hacer una transición hacia los sistemas de banda ancha y también nos permite tener cobertura de nuestra red, aunque estemos en una red Wi-Fi o 4G, sin tener esa cobertura de la red radio PMR. Gracias. Pois, creio que tivemos aqui uma demonstração muito interessante de 3 cenários de casos de utilização da tecnologia Agnet, que com certeza vocês poderão mapear eventualmente alguma desses use cases em necessidades das vossas organizações. Esta é uma situação que, quer dizer, são algumas das funcionalidades. Eu destacaria aqui a capacidade de poder ter um serviço de comunicações que já introduz o broadband, o vídeo, as mensagens, juntamente com a voz, a tal flexibilidade de criar os grupos de comunicação, que é tremendamente potente e que é fundamental em cenários multifacetados em que imagino que o município terá uma infinidade de utilizações de eventos que requerem comunicações colaborativas e a existência de um despacho que tem a capacidade de flexibilidade de criar grupos de comunicação e simultaneamente com a capacidade de geolocalizar cada intérprete da rede de comunicações, isto é tremendamente potente e poderá ser bastante útil na operacionalização de ações dentro de um município ou dentro de uma organização, até inclusive de empresas. Assim sendo, a questão que se coloca aqui é que modelos de exploração, que modelos é que existem para o Agnet.
O AgNet é uma aplicação over the top, é uma aplicação que, ao fim e ao cabo, nós podemos instalar em dispositivos e, como tal, tem um modelo uma das hipóteses é ter um modelo de utilização as a service, ou seja, com uma mensalidade por cada terminal. Este é o caso em que fazemos um modelo de exploração com base numa cloud pública. A Airbus disponibiliza em data centers europeus um serviço de alojamento da AgNet e é possível a qualquer organização, por simplesmente, subscrever para um determinado número de terminais um determinado número de licenças AgNet. Para além disso, também uma licença para o despacho é um modo bastante simples. Outra hipótese é poder instalar um AgNet privado em data center da própria organização. Imaginemos uma associação de municípios ou um município pretende ter uma ferramenta destas para utilização dentro do seu próprio data center. Tal é possível, pode ser criada essa instância num servidor nesse mesmo data center e então os dados até ficam dentro da própria rede privada da organização, sem prejuízo também das comunicações passarem pela internet, que é uma das grandes vantagens do AgNet. Mas, claro, de uma forma encriptada e com todos os dados em casa. A outra possibilidade ainda permite uma integração mais abrangente, é quando nós, por exemplo, temos uma organização que poderá ter uma rede privada Tetra, por exemplo, da própria Airbus, e que instala no próprio servidor, que é o core da rede Tetra, também pode instalar nesse mesmo servidor uma instância do AgNet e a partir desse momento tem uma integração completa entre aquilo que é uma rede Tetra e uma rede AgNet over the top, com possibilidade de ligação por IP de terminais, smartphone, espalhados pelo território. Estes são os três modelos. Relativamente ao AgNet 500, nós temos dois tipos de subscrição por cada terminal, para além da questão do despacho, que é um caso específico. Temos, por cada terminal, temos uma versão standard e uma versão premium. A versão standard inclui as chamadas grupo PTT, as chamadas de voz individuais, as mensagens multimédia, a segurança, a encriptação de extremo a extremo e o despacho de voz. O Premium acrescenta a questão dos mapas, que é extremamente útil a nível do despacho, a localização cartográfica em tempo real, as videochamadas de transmissão de streaming, chamadas de emergência, o lifeguard, mapas de ocorrências e estado operacional. Ora bem, é claro que cada uma terá preços distintos, não é? Cada um destes tipos de licenciamento. O licenciamento será, no limite pode ser ao mês, mas geralmente é feito por períodos de tempo mais alargados. Para qualquer situação, qualquer interesse que as vossas organizações tenham neste tipo de solução, queiram fazer o favor de nos enviarem uma comunicação, estamos aqui inteiramente ao vosso dispor e com todo o interesse em poder olhar para os vossos casos em particular e poder apresentar as condições para uma rede como aquela que poderia ser a desejada para as vossas organizações. Creio que chegamos à parte de exposição, já está terminada. Creio que fomos bastante sucintos e objetivos na apresentação do AgNet. Estamos agora perante um cenário de responder a perguntas que eventualmente terão sido colocadas pelos participantes por vós no espaço que para tal foi reservado. Eu estava aqui a ver se existem aqui algumas questões para dar alguma resposta. Aproveito para dizer que poderão utilizar no vosso canto inferior direito o enquete, que ao fim e ao cabo é um inquérito, para que gostaríamos muito de saber se poderão
sempre manifestar o vosso interesse em saber mais sobre estas soluções AgNet, basta responderem aí, nós teremos o cuidado de voltar à vossa à comunicação com vocês. Relativamente a questões, eu não estou a ver aqui questões colocadas. Vejo aqui uma questão, que é como funciona o licenciamento do AgNet, se as licenças podem ser migradas do smartphone para outro smartphone. Aproveitava aqui para pedir ao Simão uma resposta a esta questão. Sim, com todo o gosto. Claro que sim. Podem e devem ser migradas de um smartphone para outro smartphone, porque, ao contrário dos equipamentos tradicionais de rádio, os smartphones são muito mais dinâmicos também. E, portanto, existe muitas vezes uma necessidade de atualização da frota de smartphones, ou mesmo por qualquer motivo, por acidente, seja o que for, e não teria sentido absolutamente nenhum perder a licença apenas porque se teria que migrar para outro smartphone. Portanto, sim, é perfeitamente viável. Inclusivamente, podem utilizar temporariamente uma licença num smartphone e sem nenhum motivo específico. Portanto, eu não tenho que saber porque é que migraram a licença de um smartphone para outro, mas podem fazê-lo, sem problema nenhum. Portanto, não também é flexível nesse aspecto. Muito bem. Eu vejo aqui uma outra questão, que é uma questão do João Matias, sobre qual a vantagem deste sistema em relação ao Ciresp. Ora bem, o Ciresp é um sistema de comunicações baseado em Tetra, é um sistema nacional e é um sistema que muitos de vocês utilizarão, com certeza. Este aqui é um sistema de comunicações privado, não é? E em que, à partida, quem aderir a uma solução deste género terá uma gestão autónoma da rede de comunicações que implementa com base neste tipo de aplicação. É um facto que a comunicação com a AgNet vai implicar a utilização de uma rede IP para os smartphones que estão a comunicar. Ou seja, ela suporta-se, tipicamente na rede 4G dos operadores do SIM card daquele smartphone, e por isso tem essa dependência. O Ciresp é uma rede privada, não é? É mesmo a rede de comunicações do próprio Ciresp, é uma rede Tetra. Também tem a vantagem, o AgNet, como funciona sobre IP, na realidade ele não necessita de 4G, ele necessita de IP. Ou seja, se imaginemos numa cave, no estacionamento do edifício, que tem uma série de pisos de estacionamento, onde até poderá não chegar o sinal de rádio Ciresp, na realidade, basta que a organização tenha o cuidado de garantir que exista Wi-Fi ao longo desse espaço e o AgNet funciona sobre IP, logo sobre Wi-Fi, ou seja, uma organização, imaginemos um edifício destes, que pode ser um centro cultural ou algo que o valha, passa a ter a garantia de comunicações AgNet independente da vontade do próprio proprietário do edifício, nomeadamente da Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara, garantindo que existe, que fornece comunicações Wi-Fi dentro desse espaço, está a garantir qualquer chamada de emergência sobre a AgNet vai correr bem nesse espaço territorial. Mário, se me permite, eu dou também aqui um pouco vou dar aqui algum comentário meu. Vou começar por esta pergunta relativamente ao Ciresp, pelas duas perguntas. Portanto, quais são as vantagens e como se integram? Os sistemas não são concorrentes, serão complementares. Okay? Atualmente, tecnicamente, não é possível fazer a integração completa com a rede Ciresp. Em termos técnicos, não é impossível fazê-lo, mas terá que haver uma migração, uma evolução da rede atual Ciresp para uma nova solução para o poder fazer. Portanto, atualmente não está fora de contexto fazer uma integração com a rede Ciresp. Agora, a complementaridade é importante, porque a rede Ciresp é bastante resiliente e bastante fiável. Contudo, não está
imune a acidentes, não está imune a catástrofes, não está imune a qualquer problema que possa vir a ocorrer. O facto de estarmos dependentes de uma e uma só rede para a missão crítica nunca é uma vantagem. E é por isso que existem, e é discutido, e é pública a discussão, visões diferentes sobre como é que se deve complementar a rede de Ciresp. E existem várias soluções. A rede tradicional rádio é uma das alternativas. Esta rede, a rede Agnet, é outra das alternativas, mas é a alternativa de futuro. É a alternativa que não obriga à instalação de uma rede privada, pode utilizar os recursos dos operadores móveis, que são, em grande parte, bastante fiáveis. Pode-se utilizar o recurso de mais do que um operador móvel. Basta pensar, se eu tiver um smartphone com 2 SIM cards, temos mais do que um operador móvel a fornecer-nos uma rede, ok? E dá-nos sempre uma garantia de comunicação. Além disso, a rede Ciresp é um sistema integrado de emergência. Nós aqui estamos a falar de um sistema integrado não só de emergência, que pode ser utilizado para emergência, mas também para utilização diária. Este seria o meu comentário relativamente à questão da rede Ciresp. E se o Mário me permite, o João Matias colocou inicialmente no chat e agora nas perguntas a questão da videovigilância não necessita de licença. Obviamente que sim, necessita sempre de licença. A utilização do Agnet não evita a necessidade de seguir todas as regras e regulamentações nacionais, inclusivamente em termos de videovigilância. Okay? Contudo, se nos perguntar, o Agnet está preparado para responder aos requisitos das licenças para videovigilância, desde que o restante seja cumprido? Sim, está. Perfeitamente. Okay? Obviamente que não podemos ignorar as regras em termos de videovigilância. Terá que haver todo o cuidado em termos de perdoem-me, falta-me agora a palavra, de definição de imagem, em termos de locais de captura de imagem autorizados, desde que essas premissas estejam satisfeitas, aí sim o Agnet está perfeitamente capaz de trabalhar com a questão da videovigilância. E desculpe, Mário, ter passado em frente, mas como eu sabia a resposta, achei que devia partilhá-la. E fez muito bem, Simão. Eu estava aqui a ver algumas outras questões. Eu vejo aqui uma questão, se quem usa a rede Ciresp consegue integrar entre os dois sistemas. Não, eu creio que o Simão já respondeu também a esta questão, que tal não é possível. Relativamente a aqui uma questão, quais são os preços para as licenças do sistema? Eu deixaria para uma comunicação privada depois entre as organizações, porque cada uma tem as suas especificidades, mas existe basicamente um valor basicamente standard, tem mais depois a ver com as funcionalidades e com os centros de despacho e possível integração com as tais passarelas, que são os gateways para redes PMR existentes, acrescentarão um valor adicional. Poderemos, se calhar, responderemos a esta questão de uma forma mais privada. Estava aqui à procura de mais questões. Eu creio que não temos mais questões. Não sei se me podem ajudar aí. Temos uma nova questão do Vítor Santos. Se for para cima, Mário. Ok. Vítor Santos, sim. Estando assente em comunicações IP, no caso de comunicações críticas... E eu tenho uma solução para esta pergunta, se me permite. Sim, força. Não existindo cobertura Wi-Fi, não existindo nenhuma solução pública de dados móveis disponível, existe sempre a possibilidade de criação de uma bolha privada LTE para servir um determinado evento. Nós temos as soluções para isso, mas são soluções comerciais que existem, portanto, uma pequena bolha privada de comunicação que vai fornecer o serviço à plataforma Agnet. Obviamente que isso obriga à sua aquisição, mas existem sempre alternativas, portanto, não é uma plataforma, como eu tenho tentado passar a mensagem, esta plataforma está bastante longe de ser uma plataforma fechada. Há sempre uma alternativa. Não havendo Wi-Fi, uma bolha privada LTE, não havendo LTE, um operador móvel, não havendo um operador móvel, outro operador móvel. Será um pouco por aí.
Sim, aqui a questão é mesmo levar a comunicação IP com débito adequado para o número de terminais que estão ali a comunicar, e então aquilo que me ocorre é justamente aquilo que o Simão referiu, mas também, porque não, se não existe uma cobertura Wi-Fi, porque não criá-la? Acaba por ser uma alternativa, é assentar esse reforço à custa de um reforço do próprio Wi-Fi, que acaba por ser uma tecnologia de utilização bastante democrática e até nem é muito cara, e até pode servir para outros fins, para além das comunicações. Olha, e permita-me também adicionar aqui uma informação que é bastante interessante, porque esta pergunta também tem muito interesse. Aqui o problema que está a ser colocado é um grande evento onde a rede móvel está congestionada. Dependendo do operador móvel que está a fornecer o serviço. A tecnologia atual já permite o estabelecimento de qualidade de serviço, de regras de qualidade de serviço, em que, dentro de determinadas circunstâncias, algumas organizações podem negociar com o operador móvel condições de acesso à rede prioritárias em relação ao utilizador, ao comum mortal. Ok? Portanto, dependendo da capacidade negocial que tenhamos com o operador móvel e da vossa necessidade de garantia de qualidade de serviço, essa é uma possibilidade que existe e que tecnologicamente está ao dispor. Portanto, será uma outra opção. Sim, isto para quem, na realidade, é isto mesmo, é que existe a possibilidade de contratar SIM cards com garantia inclusive, de possibilidade de roaming para outras redes, que é, nós quando temos aqui um contrato de SIM card de um operador a partir dele vai utilizar sempre a sua rede. Mas os operadores apresentam SIM cards, não são tão anunciados como isso, mas existem SIM cards que têm a capacidade de serem utilizados em comunicações prioritárias. O que significa que eles, dentro da rede daquele operador, o seu tráfego vai ser prioritizado relativamente aos demais SIM cards, mas, além disso, se houver uma ruptura das comunicações desse operador, este SIM card vai fazer roaming para as redes dos outros operadores disponíveis com cobertura e com rede disponível naquele território. E era justamente isto que o Simão se referia. Exato. Muito bem. Eu creio que não temos mais questões. Não me apercebi. Existe aqui um chat, parece que está aqui a surgir algo mais. Pois, está aqui o Luís Silvano a colocar uma questão interessante no chat. Pronto, esta questão da possível integração num único terminal de todas estas comunicações é algo que depende, obviamente, a partir do momento em que temos a questão da inclusão do Ciresp, existe a necessidade de articular isto com o próprio Ciresp. Não, repare, existe também outra solução, há uma possibilidade típica que é o seguinte, julgo que é aquilo que o Simão ia referir. Se tiverem um terminal Tetra, como o da ABAT da Airbus, que é um terminal Tetra que também é smartphone 4G. O que é que significa? Neste mesmo terminal, ele está registado na rede Ciresp e, por outro lado, também corre o Agnet, de maneira que ele consegue comunicar neste mesmo terminal, a pessoa que tem este terminal consegue falar para os grupos de comunicação Ciresp e também consegue comunicar para os grupos de comunicação Agnet. É claro que não faz o bridging das comunicações, ou fala num ou fala no outro, não é? E julgo que isso poderá ser uma possibilidade em investir numa rede Agnet para as redes privadas e, por outro lado, manter a possibilidade de comunicar para o Ciresp, porque este mesmo terminal tem essa capacidade de integração. Era exatamente isso. Desculpe interromper, era exatamente isso que eu ia dizer, o DABAT. Inclusivamente o DABAT, na sua versão mais recente, permite ligar à rede Tetra Ciresp, ele
perfeitamente compatível com a encriptação AR em Portugal, que é o TA2, que é a encriptação de segurança na União Europeia, e tem 2 SIM cards, portanto poderia ligar-se através de 2 SIM cards diferentes. Imaginemos um deles a uma rede de um operador móvel e um segundo SIM card mesmo a uma rede privada, aquilo que eu falei há pouco, quando surgiu aquela questão da falta de cobertura, poderia-se ligar a uma rede privada. Portanto, em termos de, mais uma vez, voltando à palavra, flexibilidade de comunicação, oferece uma mais-valia para os utilizadores, num único terminal, poderem utilizar as diferentes valências e as diferentes funcionalidades de cada uma das redes. Está a ver que estavam a chegar mais comunicações ao nosso chat, mas repare, mas creio que não estão a chegar mais questões. De maneira que eu creio que conseguimos aqui evoluir, de alguma forma explicar algumas das potencialidades do ARNet, e estamos aqui todos, Wavecom e Airbus, ao vosso dispor para podermos evoluir a dar resposta às vossas solicitações e os vossos desafios. Muito obrigado pela vossa presença. Tenham uma muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.